É hora da mensagem de Deus para a sua vida. É isso aí, você está ligadinho com a gente e a mensagem de hoje está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook. Você entra lá, Mauri Teixeira de Carvalho, você vai ouvir a mensagem, depois ela fica lá para você ouvir, depois também eu posto lá no meu canal do YouTube. Se você for no meu canal do YouTube, você vai ouvir as mensagens que tem aqui do programa e outras mensagens que eu também tenho gravado, as lives que eu fiz, tá tudo lá no meu canal do YouTube. E você também entrando agora no Facebook, você já acompanha a mensagem de hoje ao vivo, tá bom? Você que sempre pede a mensagem aqui pra gente, depois que termina aqui o programa, eu quero dizer para você que você consegue então acessar as nossas mensagens, tanto pelo Facebook, como também pelo Instagram e também pelo YouTube, tá bom? Meu canal do YouTube é Mauri Teixeira de Carvalho, também aqui no Facebook. E hoje eu quero trazer uma mensagem para você que tem o tema sobre a presença de Deus. Como é que anda essa questão de você buscar a presença de Deus na sua vida? Salmo 143, verso 6 diz assim: estendo as minhas mãos para ti, como terra árida, tenho sede de ti. Salmo 42, que é um salmo dos coraitas, versículo 1 ao 2, diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? E ainda o Salmo 63, 1, Salmo do rei Davi, diz assim: Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta, sem água. Então existe uma coisa que a Bíblia fala para ansiarmos, que é a presença de Deus. Então, se você lê a Bíblia, se você for ler principalmente os Salmos e também os profetas, as cartas paulinas, você vai ver que essa busca pela presença de Deus, ela deve ser algo costumeiro na nossa vida, em termos de costume, que deve ser algo essencial. Como você todo dia tem que comer, você precisa buscar a presença de Deus. Então, nos diferentes salmistas, diferentes salmos, eles escrevem o quanto suas almas clamavam ansiosamente pelo Senhor. Eles chegaram a comparar sua busca angustiada pela presença de Deus como uma terra seca que anseia desesperadamente por água. Então veja bem a necessidade que os salmistas, a expressarem a questão da busca da presença de Deus, né? Eles comparam a sua alma como uma terra seca. Então compara a sua busca angustiada pela presença de Deus como uma terra seca que anseia desesperadamente por água. Porém, nunca ouvi ninguém pedindo a oração por ansiar pela presença de Deus. Nunca é uma expressão extravagante, generalista, né? Claro que eu já ouvi alguém buscando em oração pela presença de Deus, eu mesmo, né? Então eu já ouvi outras pessoas também. Mas assim, quando eu digo nunca, é no sentido de que é raro, é raríssimo você ouvir as orações aí até televisivas, né? Com esse pedido de ansiar pela presença de Deus. Talvez a maioria nem se preocupa com isso o suficiente, pela busca de Deus. Ou talvez seja porque quando colocamos nossa busca por Deus em primeiro lugar, Ele não deixa de saciar o anseio da nossa alma. A gente não busca isso, a gente busca Deus pelas coisas, pelo comer, pelo vestir, pelos problemas que temos que resolver, pela direção, pelas escolhas. Mas a primeira busca minha e sua deveria ser pela presença de Deus em nossas vidas. Esse saciar a alma, porque a alma humana ela só vai ser saciada com essa presença de Deus.
E por que nós então deveríamos ansiar pela presença de Deus? Porque sem a presença de Deus, você não pode ser salvo. Sem salvação, você estará perdido no dia do juízo e passará o resto da eternidade em tormento. Sem a presença de Deus, você não reconhece seus pecados, porque é quando nós buscamos essa presença de Deus, é quando Deus se faz presente de maneira individualizada em minha vida, é que eu sinto os meus pecados, é que eu vejo a minha alma, porque a luz de Deus, essa presença de Deus, ela é santa e vai me levar a entender que eu sou pecador, vou reconhecer meus pecados. Sem o convencimento do Espírito, você cometerá mais e mais erros, sem se dar conta que o caminho do pecado leva à morte. Então eu e você necessitamos, veja bem, necessitamos de buscar a presença de Deus. A presença de Deus é tão importante que Deus, quando disse para Moisés, Moisés, olha, eu vou enviar um anjo para ir na sua frente, mas eu não vou com vocês. A minha presença não irá com vocês, Moisés. Então ele disse, não, isso é uma má notícia. O povo de Israel, quando soube disso, viu que era uma má notícia. Sem presença de Deus, ainda que tenha um anjo, não dá para guerrear. E aí então Moisés disse, Deus, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Então, é somente pela presença de Deus que vem o convencimento do Espírito Santo. Você cometerá mais e mais erro sem se dar conta que o caminho do pecado leva à morte se você não tiver a presença de Deus na sua vida. Sem a presença de Deus, sua vida fica vazia. Fomos criados para ter comunhão com Deus. Isso é importantíssimo. Aleluia. Enquanto continuarmos tentando substituir nossa necessidade pelo Senhor por coisas passageiras, continuaremos insatisfeitos. A insatisfação na nossa vida é um sinal de falta de presença de Deus. Sem a presença de Deus não há alegria. E a alegria de Deus não é apenas contentamento. Eu não fico apenas, eu estou contente com isso. Não, a alegria de Deus não é apenas contentamento, mas é também força. Neemias 8:10 diz isso, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Sem alegria perdemos a energia e o fôlego de vida. E a alegria vem pela presença de Deus. Por isso que o salmista diz, na sua presença, Deus, a plenitude de alegria. Eu preciso ter alegria, e alegria de Deus. Quando eu tenho essa alegria de Deus, que vem pela presença de Deus, eu venço as situações difíceis. Sem a presença de Deus, não há paz. No mundo, Jesus diz, tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo através da paz. Então, uma adversidade sucede à outra. Em Deus você pode permanecer estável, seguro, mesmo em meio às tribulações e às provações, porque você está com a presença de Deus. Marta e Maria, por exemplo, né, você olha o capítulo 10 de Lucas, Maria deu tanto valor à presença de Deus, que quando Jesus estava ali presente na casa dela, ela ficou aos pés da presença de Deus. Mas Marta não, Marta estava ansiosa, preocupada, afatigada com muitas e muitas coisas. Muita gente pensa, Jesus está aqui, mas não dá o devido valor a essa presença. Entende? Sem a presença de Deus, não há retidão no nosso coração.
Deus é quem nos dirige pelas veredas da justiça. Não é isso que o Salmo 23 diz? Se o Senhor está comigo, a presença de Deus, Ele vai me levar pelas veredas da justiça, da retidão. Em um mundo corrompido, precisamos de regras, valores e princípios sólidos que vêm dessa presença de Deus. Senão iremos nos acomodar à deturpação moral que a nossa sociedade vive hoje. A presença de Deus é indispensável. Não temos necessidade maior do que nos relacionarmos com o Senhor. Não é com a religião, não é com sua denominação, com a sua igreja, com o seu pastor. Isso é importante, você ter esse relacionamento é importante, mas o principal, o primordial é o nosso relacionamento com Deus, porque é esse que vai trazer a presença de Deus. Ele é a fonte de tudo que precisamos. O motivo pelo qual sofremos com ansiedade é porque nossas prioridades estão trocadas. Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus, a minha presença, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas hoje a igreja está buscando o Senhor em primeiro lugar, não para ter a presença dele, mas para ter as coisas. Você vê aí as campanhas que são feitas, você vê aí os pregadores televisivos, os pregadores na internet, é sempre falando para você conquistar sonhos, casa, isso, aquilo. Não que nós não devemos pedir isso, pedimos, precisamos, mas Jesus disse: seu Pai Celestial já sabe de tudo isso. Buscai, pois, em primeiro lugar a minha presença, o reino de Deus. Quem fica ansiando por coisas e situações no reino físico acaba abrindo mão daquilo que é eterno. Então as pessoas estão muito centralizadas nas coisas do reino físico, daqui da terra, daquilo que não é eterno, que é passageiro. Mas nós precisamos ansiar pela presença de Deus. Essa presença de Deus faz você não ficar sofrendo com preocupação, com ansiedade, com tristeza, porque você não conseguiu aquilo ainda, porque você não conquistou aquilo ainda, porque isso traz a completa insatisfação na nossa vida. Nós precisamos viver satisfeito. O apóstolo Paulo passou muitas vezes isso, porque o apóstolo Paulo era uma pessoa que vivia a alegria de Deus. Mesmo no meio das prisões, a presença de Deus no ministério, na vida, no coração do apóstolo Paulo, era coisa primordial na nossa vida. Então, colocar o reino de Deus em primeiro lugar é garantia de encontrar a paz e a realização plena na presença de Deus. Eu e você precisamos buscar a presença de Deus. A presença de Deus vai nos aliviar da ansiedade, vai nos ajudar na hora das aflições. Não é que vai tirar a gente da aflição, não, mas Ele vai estar conosco, que essa presença de Deus nos alivia, nos dá força, nos dá graça. Que Deus te abençoe hoje, meu amigo, minha amiga, vocês que estão nos ouvindo aqui pela Rádio Melodia 97,6, nessa manhã de segunda-feira. Que Deus abençoe sua vida. Como é que está essa questão? Para você pensar, você tem buscado a presença de Deus? Sua oração ou as orações que você faz, elas são permeadas. A marca central dessa oração é a presença de Deus? Pense nisso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.